Oi, olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo, se inscreve no canal, seu comentário. Luana conheceu um jovem no Free Fire, trocaram mensagem. Ele pediu o Instagram, ela passou, ela criou um perfil fake de uma mulher cis, porque ela é uma mulher trans. Ela com medo de ele não aceitar. Eles passaram um ano conversando, se apaixonaram e quando ele descobriu que ela era uma mulher trans, ele terminou o relacionamento e Luana foi atrás dele tirar satisfação porque eles terminaram esse relacionamento. Parece até história de filmes. Dia em que eu viajei mais de 1000 quilômetros para ver o meu ex-namorado e depois quase fui internado em um hospital psiquiátrico. Não, não é meme, eu tenho provas. Para começar, eu tenho que contextualizar que a gente se conheceu num jogo, no Free Fire, e ele pediu meu Instagram. Só que eu passei meu Instagram fake, um Instagram falso, com uma foto de uma menina loira, magra, o completo oposto de mim. Isso eu me deixei levar, acabou que ele falou eu. No caso, com medo de ele não aceitar de fato quem você é. Por isso que você criou um perfil fake. Então você iludiu ele a acreditar que alguém estava dando uma oportunidade para ele e ele se apaixonou. Foi Te isso? amo primeiro. Então eu me deixei levar. Mas eu nunca tive o objetivo de ter um Instagram falso pra namorar ninguém. Não, era um Instagram normal pra stalkear as pessoas, igual todo mundo tem. A princípio, ele era só um amigo de jogo mesmo. A gente só conversava sobre Jogo do Free Fire, Free Fire. jogar, ai, que horas que você vai entrar no jogo. Mas acabou que realmente foi se envolvendo e foi levando pra um lado amoroso, né? No fim virou um relacionamento muito bom. Não Para aí. Um ano de relacionamento virtual, conversando, contando os seus segredos, falando da sua vida. Aí se apaixonaram. Aí disseram, eu te amo. tinha muitas brigas, não tinha muita desconfiança, era um relacionamento realmente verdadeiro, muito bom. Tirando o fato de ser fake, né, por um lado. Muita gente vai me odiar por isso, mas tem muito mais. Calma que tem muito mais. Como eu havia dizendo, era fake. Então não tinha como eu levar isso pra sempre. Uma hora ele ia querer me ver, era um namoro à distância, né? Mas isso durou 1 ano e meio. A gente começou em janeiro de 2024 e no dia 25 de agosto de 2025 eu resolvi contar a verdade pra ele. Vamos lá, pelo que eu entendi, Luana se apaixonou, queria algo sério, de fato queria mostrar quem ela é de verdade e sair do perfil fake para uma coisa séria, para ele me aceitar, eu estou aqui, eu estou mostrando a cara a tapa. Eu contei toda a verdade, falei que eu era trans, que eu não era aquela menina da foto, mas que a personalidade era minha. E eu contei toda a verdade pra ele. Eu imagino que foi um baque, eu me coloco no lugar dele e eu sei que, né, seria um baque pra mim. Mas depois disso eu bloqueei ele, porque ele falou que nunca namoraria uma pessoa trans. E ele me bloqueou em tudo, tudo mesmo. Desde o Free Fire, Instagram, até no Roblox ele me bloqueou. Então assim, sinal que eu fiz estrago. Agora chegando perto da Não, viagem, como que foi isso? Como eu tava não, no caso, tu assustou o rapaz. Se tu tivesse falado desde o começo, olha, aqui sou eu. Você quer ter um relacionamento, você quer conversar alguma coisa? Seria o mais fácil. Aí tu passou um ano iludindo o coraçãozinho dele, fazendo ele acreditar que ele estava conversando com outra pessoa, mas na verdade era outra. Não se mostrou, não disse, aqui sou eu. Tem como a gente se conhecer, tem como dar certo, mas não, você iludiu ele durante um ano e meio. bloqueado em tudo, ainda tô, eu pedi pra uma amiga mandar mensagem pra ele dia 27 de novembro. Ela pegou e mandou uma mensagem, era uma carta que eu escrevi. Essa carta dizia que eu queria conversar com ele pra tentar, pelo menos entender, né, tudo, quando ele deixou de me amar, por exemplo, essas coisas assim, o quão magoado ele ficou, tentar realmente conversar como adultos. Mulher, deixar de te amar como? Ele amava o perfil fake que tu criou, mulher. O coração dele deve ter sido um abalo. Um ano e meio trocando mensagens de amor, abrindo seu coração. Aí ele toma um baque. Não é aquilo que ele pensava, é outra pessoa. Mas ele respondeu bem assim, fala pra ela seguir em frente, assim como eu já segui há muito tempo, e tudo que a gente já teve um dia acabou. Ele só respondeu assim. Então, nesse dia eu fiquei bem mal. Nesse dia e no dia seguinte, eu lembro que eu chorei bastante, eu ficava tentando entender o porquê de tudo, por que ter conhecido ele e ter dado errado, qual o sentido disso, de num jogo onde meio bilhão de pessoas jogam, eu conheci logo ele e tudo deu errado, então eu fiquei bem mal. No dia 29 de novembro,
eu surtei, né? Entrei em completo surto, assim, e comprei uma passagem para a cidade dele. Ele mora em Francisco Beltrão, Paraná. Para aí. Tu foi atrás dele pra tirar satisfação, pra saber quando foi que ele deixou de te amar, por que que ele terminou o relacionamento que durou 1 ano e meio, trocas de mensagem, amor, paixão. Fica a mais de 500 quilômetros aqui, só para ir. Então é muito longe, são 10 horas de viagem. Eu surtei, eu comprei uma passagem assim, que sairia daqui 3 horas. Então foi tudo muito rápido. Eu comprei a passagem, já tive que arrumar as malas, já tive que reservar o Airbnb. O Airbnb não estava dando certo, porque eu nunca nem tinha criado conta naquele aplicativo. Então foi tudo muito de repente, tudo muito um surto, mas eu fiz. Como eu moro com meu pai, eu só contei para ele, olha, eu tô viajando, vou pro Paraná, né? Ele ficou meio confuso, porque foi hiper do nada. Ele perguntou com que dinheiro que você vai. Eu falei, olha, vou sem dinheiro, vou curtir a cidade, vou ficar pouco tempo. Mas ele ficou confuso, ficou com o pé atrás. Mas mesmo assim eu fui. No caminho, chegando próximo à cidade dele, lá em Francisco Beltrão, eu ficava mandando pix pra ele, mensagem via pix. Para aí. Tu disse que no começo que tu foi sem dinheiro, agora tu tinha dinheiro e ficou mandando no Pix pra ele. Aí tem como você mandar mensagem. Então ele recebia as mensagens, ele sabia que você estava chegando na cidade, é isso? Pix. Então eu mandava assim, nossa, Beltrão é muito longe, eu vou colocar aqui alguma mensagem. Nossa, Beltrão é muito longe, 3 pedágios, 3 trechos em obra. É muito longe mesmo, não chega nunca. E realmente nunca chegava. Tô chegando, bebê, me espera. Quero te encontrar pessoalmente. A gente andava, tinha parada. E eu olhava no mapa e ainda faltava 200, 300 quilômetros. Era muito longe mesmo. Eu cheguei na cidade dele, era dia 30, às 3 da manhã, mais ou menos. Eu cheguei lá, eu tava totalmente rodada, eu não tinha onde dormir, porque o Airbnb só liberava 9 horas da manhã. Então, o que que eu fiz? Eu fui pro corpo de bombeiros pra ver se eu podia ficar lá. Não dormir, pelo menos ficar lá. Eu tava com mala, não tinha como eu ficar na rua. Não autorizaram, então eu fiquei ali na frente, sentada. Amores, cheguei. Estou rodadíssima, ó. Tô no bombeiro, bebês. Aí passou um nóia lá, aí eu falei, não dá pra eu ficar aqui. Então eu fui a pé mesmo, atrás da casa dele, do suposto endereço dele. Eu tinha 2 endereços, não sabia qual era. E eu fui a pé atrás do endereço dele. E é uma cidade que é só subida e descida. Eu vou colocar um vídeo aqui de como eu fiquei, porque a situação assim era muito... Nossa, ela tá suada, né? Deve ter subido muitas ladeiras, muitas descidas, procurando, batendo de porta em porta. Muita subida, muito íngreme. Até de carro é muito difícil para você subir. Mas eu fui com essas malas mesmo, fazendo barulho, e eu achei a casa número 1, que eu achei que era dele. Eu parei lá em frente e mandei mensagem por Pix. Vamos lá. Quem nunca fez uma loucura por amor, sair de uma cidade a outra, atrás de uma pessoa, e quando chega lá não é nada disso que você está pensando, termina um relacionamento duradouro, aí você se decepciona, não sabe mais o que fazer da vida. Nossa, ficou bonita a sua decoração de Natal, mas você tá acordado uma hora dessa, 3 horas da manhã vendo TV, mas não era ele, no fim era outra pessoa, aquela casa não era dele. Eu descobri isso outro dia, eu vou explicar agora. Acontece que eu andei tanto... E continua mandando mensagem pra ele no Pix, dinheiro. Que eu fiquei desidratada, fraca, eu tava um dia sem comer já, então eu fiquei bem fraca mesmo. E eu tive que ir pra um UPA. Aí lá eu fui medicada, melhorei e consegui passar a noite lá até dar o horário do Airbnb. Depois eu fui pro Airbnb, dormi, e quando eu acordei eu fui pra casa dessa pessoa e não tinha ninguém. De noite eu fui novamente lá e não tinha ninguém também. Mas aí eu encontrei uma mulher, uma vizinha, e eu perguntei, olha, fulano mora aqui? A mãe dele mora aqui? Expliquei as características. Ela falou, olha, não mora, aqui mora um casal assim, assim, e não nesse pessoal que você tá falando. Então ela deixou eu entrar na casa dela e a gente ficou conversando, até que ela falou, eu vou pegar no celular pra olhar a rede social dele, pra ver se eu conheço esse menino. Então ela pegou o celular dela e eu passei o arroba dele no Instagram, e quando ela olhou, foi tira e queda, tinha 5 seguidores em comum. E aí eu falei, eu tô perto, porque é uma cidade de 100 mil habitantes. Ter seguidores em comum logo com ele. E todo mundo conhece, quando a cidade é pequena, é só mostrar uma foto, menino. Pessoa super caseira, que não é de sair, tem algo aí, né? Então eu sabia que era aquele bairro ali, ou ele já morou naquela casa, ou ele tava ali perto. Aí a gente conversou e eu resolvi mandar mensagem pra um amigo dele perguntando, olha, você tem o número dele, você pode me passar? Esse amigo pegou, me bloqueou. Mas antes de bloquear, ele mandou mensagem por um menino, que eu vou chamar de Adrian. Esse meu ex eu vou chamar de Adrian. E eu vou ter que fazer parte 2, porque realmente não dá pra contar tudo aqui.
Continuando a parte 2 do dia em que eu viajei mais de 1.000 quilômetros para ver o meu ex-namorado e depois quase fui internada em Ex-namorado virtual, 1 ano e meio e nunca se encontraram pessoalmente. uma clínica psiquiátrica. E não, não é meme nem brincadeira. Depois que eu tava na casa dessa moça e ela viu no Instagram que tinha 5 seguidores em comum, o que que eu fiz? Eu pensei, né, que eu tava realmente perto, né, porque é uma cidade grande até, e para ter seguidores em comum, tinha que ter algo ali literalmente em comum. Então a gente descobriu a academia que ele treinava, que era ali perto. E ela falou que aquela casa que eu tava, que eu achava que era dele, na verdade não era dele. Era de outro casal, nada a ver com ele. Ele já morou lá, mas não era dele mais. Então eu peguei, e não perdi tempo, e fui no outro endereço que eu tinha. Chegando lá, ele já me mandou mensagem. Na verdade, esse endereço, ele dava numa borracharia, em um lugar comercial, assim, uma avenida comercial. Então eu falei, ele não vai morar ali. Só que aí, eu fui distraída, fui mexendo no celular, e a Uber foi, passou a avenida e desceu uma rua. Nisso, eu olhei pro lado e tinha alguém jogando GTA. Deu pra ver pela janela. Nisso eu já falei, ele mora aqui, porque ele joga GTA. Ai, mas podia ser outra pessoa. Não, não era outra pessoa, era ele mesmo. Eu já cheguei, ele mandou mensagem e me falou, olha, ou você para com isso, ou eu vou te denunciar pra polícia. Eu vou colocar print aqui. Ele falou que ia denunciar pra polícia, que não tinha nada pra conversar comigo. Nossa, então esses 1 ano e meio, os dois conversando, ela sabia bastante coisa da vida dele, até o jogo que ele jogava, descobriu a casa pelo GTA. Foi transfóbico, errou meu pronome de propósito, enfim. Mas eu fiquei lá, conversando com ele em frente à casa dele, mas nada que chegou a perturbar ele, nada de invasão, respeitei o espaço dele. Lembrando que eu tava bloqueada em tudo. Ele me desbloqueou e mandou mensagem ameaçando me denunciar pra polícia. Ela só queria saber por que que eles terminaram o relacionamento tão bonito. Ela estava apaixonada, mas o problema foi que ela criou um perfil fake e não se mostrou de fato como ela era pra ele desde o começo. Quem sabia se eles não tivessem num relacionamento agora, mas não, ela mentiu pra ele, enganou, brincou com seus sentimentos, se passou por outra pessoa. Mas aí a gente conversou, conversou. E eu fui embora quando uma mulher de 30, 40 anos, mais ou menos, me viu pela janela. Que a janela estava aberta. Uma estava aberta, a outra estava fechada. Era uma casa que não tinha nem muro. Então, assim, invasão a quê? Invasão à privacidade do quê? Que privacidade, né? Então, ela me viu, gritou alguma coisa, eu falei, vou embora. Eu chamei o Uber, ó, fui embora. Voltei pro Airbnb. Tá bom, Ana. Aí você foi embora, e nisso acabou a saga, você foi embora pra sua casa, viajou 500 quilômetros de volta, acabou. Não. Não, 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 não. Lá, eu tinha uma amiga, que a gente se conheceu, contexto assim. Ela seguia ele, e aí eu fui ameacei ela, né? Ela nem ligou, e a gente Para aí, tu fez o quê? virou amiga. Olha que bacana, né? Que forma de se fazer amizade. Mas enfim, eu conheci ela então pelo celular, e depois conheci pessoalmente, e a gente marcou de sair um dia. E a gente ia sair pra tomar um café. Normal, a gente saiu, tomou um café. Só que nesse fatídico dia, eu descobri onde ele trabalhava. Eu estava em paz, mas eu descobri onde ele trabalhava. Não era longe dali, era ali no centro mesmo onde a gente estava. E é óbvio Mulher, tu tava stalkeando ele, conseguiu até o trabalho, encontrou a casa, encontrou os amigos. que eu não ia deixar de passar lá, né? Não é crime você andar assim, olhando assim ambientes comerciais. Ah, eu tô na calçada assim, olhando dentro de uma sorveteria. É crime? Não é crime. Se for crime, que me prendam. Amores, vi meu ex, ó, ele trabalha no... Mas eu olhei e lá estava ele, sentado, uniformizado, trabalhando. No caso, não estava trabalhando porque não tinha ninguém. Imagina se ele viu ela, o susto, o coração deve ter ido lá na boca e voltado. Ela me encontrou, e agora o que que eu faço? Mas ele estava lá. Então eu fiquei olhando pra ele por uns 3 segundos, ele ficou olhando pra mim, assim, olho no olho, parados. E depois eu mesmo Um olhando pro outro, o que que ela vai dizer? Será que ela vai fazer um barraco? Será que ela vai dizer eu te amo? Eu não sei o que que eu faço. peguei e saí, né? Eu não ia entrar lá dentro, eu não ia querer causar confusão nem nada do tipo. Me arrependi de não ter entrado pra conversar com ele, ou pelo menos comprar alguma coisa lá, né? Sei lá. Mas eu fui embora depois, voltei pro Airbnb, dei tchau pra minha amiga e ficou por isso. Agora eu posso entrar lá, comprar uma água, pedir um café, e ele vai ter que me servir. Outro dia eu voltei pra casa de manhãzinha, né? Peguei um ônibus novamente, 10 horas de viagem, 500 quilômetros de novo, e cheguei em casa. É aí que começa a saga do hospital psiquiátrico. Acho válido falar também. Não, porque no caso foi o abalo emocional. 1 ano e meio trocando mensagens de amor, iludindo outra pessoa e se iludindo ao mesmo tempo.
tempo. Aí quis mostrar pra ele de fato quem é de verdade, mas ele não aceitou porque ele foi iludido, ele foi enganado. Então ele ficou com raiva, não quis mais saber de nada. Mas ainda ficou aquele sentimento de achar que você encontrou a pessoa e ser amado. Que quando eu entrei no ônibus pra ir embora, e eu tinha o número dele, eu consegui também o número dele nesse último dia, foi maravilhoso esse último dia. Eu peguei e dei tchau pra ele, né, obviamente. Dei tchau pra ele, dei um mini fecho nele, tá aqui os prints, e ainda mandei ele tirar aquele bigode dele que tava horroroso. E foi isso. E aí eu vim embora. Cheguei em casa e entrei em uma depressão profundíssima. Não me arrependi de nada que eu fiz, mas assim, zero prazer pra viver, zero prazer pra ler um livro, pra jogar algum jogo, pra estudar, pra ver TikTok, pra Instagram, qualquer coisa. Então eu só chorava, só chorava, só chorava. E eu falei, eu vou pra um hospital, porque se eu ficar aqui... Porque no caso, você sente saudade emocional das conversas, do jeito dele que você já estava acostumado a conversar todo santo dia. né? Então eu peguei e fui pro hospital, buscando o encaminhamento psiquiátrico, né? Porque a situação realmente já estava muito feia, já havia tempos. E aí eles falaram, olha que não, somente no CAPS, né? Ou com um psiquiatra. No outro dia eu fui ao CAPS, e aí conseguiram, né? Uma vaga pra mim, mas não pra internação, só pra psiquiatra mesmo, pra ajustar as medicações, pra tentar sem a internação. Mas realmente passou muito próximo. Agora, no momento, eu estou sem namorado, tomando medicações, Mulher, mas o namorado era fake, mulher. Tu nunca teve um namorado. sem dinheiro, né? Que eu gastei tudo na viagem. E é isso, só restou beleza e histórias de vivências. Espero que vocês tenham gostado. Se for alguma dúvida, pode perguntar que eu vou responder. E é isso, meus amores. Beijos. Cara, é assustador ter que gravar isso explicando o caso, mas vamos lá. Então, tá tendo um negócio aí, um vídeo que tá circulando, que é uma tal de Luana Esse aqui é o amigo dele. Bittencourt, que ela tá contando do dia que ela viajou 1000 quilômetros pra ver o ex-namorado aqui de Beltrão. Mas então, o que eu tenho a ver com isso? No vídeo aí que ela conta, ela fala que ela mandou mensagem pra um tal amigo dele, e eu tenho as prints, eu vou mostrar as prints aí agora. Que ela mandou mensagem pro amigo pedindo dele. E eu sou esse amigo. Ela mandou mensagem pra mim pelo Instagram, falando do tal piá aí que ela queria ver. Não vou falar o nome do piá porque é bem pai o caso. Mas então, o que aconteceu? Ela começou a mandar mensagem pra conhecido dele, pedindo onde é que ficava o endereço do piá. Tipo, vocês viram como é que o negócio é assustador? Ela mandou mensagem pra mim, tá aí nas prints, pedindo o endereço do piá. Você imagina que uma pessoa aleatória, que o teu amigo já falou que é uma ex dele, de outra cidade, de outro estado, Que ele nunca viu na vida, está perseguindo ele, stalkeando, mas na verdade ela só queria conversar, ela só queria entender por que eles terminaram. começa a mandar mensagem pra você pedindo do endereço dessa pessoa. Eu tinha certeza que a guria ia chegar lá e esfaquear o Pia. Então, tem a print aí, que daí o meu amigo ele falou, bloqueia ela, não responde mais. Daí eu mandei um meme ali, daí eu bloqueei ela. Mas então, o que aconteceu? A gente achou que era o quê? Que a guria tava louca, tava mandando só mensagem ali, que ela mandou mensagem pro Beltrão 1000 Grau também. Então, é o seguinte, Luana Bittencourt está em Francisco Beltrão e não vai sair até ver tal, o nome do Pia. Não parece papo de quem vai matar o Pia isso daí? Pensa bem, a guria veio de outro estado, viajou pra ver o Pia e tava pedindo o endereço do Pia pros amigos dele. Isso não é assustador? Mas então, Não, ela só queria conversar, entender por que, que o relacionamento terminou. O relacionamento fake. o que aconteceu depois? A gente pensou que ela tava metendo louco dizendo que ela tava em Beltrão. Só que ela não tava metendo louco. Ela realmente veio pra Beltrão. O que aconteceu? Eu tava na academia, daí esse meu amigo mandou a mensagem seguinte: cara, ela tá em Beltrão. Ela passou na frente do meu trabalho, olhou pra mim e foi embora. Eu tô com medo. Daí eu pensei, puta merda, vou matar o cara. Vou matar ele em 2, 3 minutos. Essa guria vai pegar ele e vai debolar ele no meio da rua. Daí eu saí da academia correndo, fui lá correr pra Tu acha mesmo que ela vem de outra cidade para fazer isso? Ela apenas queria conversar pessoalmente, ver se os dois se entendiam, porque o sentimento, as trocas de mensagem foi muito forte. ajudar o Pia se a guria pulasse pra cima dele, porque na nossa visão, a guria ia matar o Pia. Ela ia chegar lá, ia meter uma facada no pescoço do Pia e ia vazar. Porque é os papos da guria. Ai, qual que é o endereço dele? Onde é que ele mora? Eu tô em tal bairro, mas eu acho que ele mora em tal bairro, hein? Cara, que porra é essa? Que porra é essa? Mas então, depois eu fui pra lá, daí eu comecei a falar com ele, tá, como é que ela é? Deixa eu ver se ela tá aqui em volta. Daí eu comecei a rondar lá perto do trabalho dele e eu não achei a guria. Eu dei umas 2 voltas ali no quarteirão e eu não achei ela. Daí eu falei, cara, faz o seguinte, vai de carona com outra pessoa e faz o seguinte, fica dando volta num lugar longe da tua casa e vê se algum carro segue você. Porque ele falou que a guria tava de carro, que ela entrou em algum carro, depois de olhar pra ele e ir embora. Eu falei, ó, dá umas voltas e vê se algum carro segue vocês. Se o carro seguir é ela, chama a polícia. Ela tá te perseguindo. E isso realmente aconteceu. O cara, ele tava indo de carona e um carro começou a seguir eles. Daí o Pia falou lá
que pegaram ela. E perseguição, tava perseguindo o cara de carro. Veio de outro estado, começou a perseguir o cara de carro, buscar o endereço dele. Cara, que porra é essa? Vai matar o Thiago? Que porra é essa? E ela gravou o vídeo dele se fazendo de coitadinha, que eu tava em surta. Cara, se coloca no lugar do Thiago. Uma ex dele viajou 1000 quilômetros de outro estado pra ver o cara, começou a pedir o endereço dele pros amigos, tava mandando mensagem por Pix, tava mandando mensagem da foto da casa das outras pessoas, falando que nem um stalker. Que porra é essa? Ela fala no vídeo aí, tipo, da luz de Natal. Cara, que porra é essa? Como assim tá acordado até essa hora? Que porra é essa, cara? Pronunciamento oficial do caso da menina que viajou 1000 quilômetros pra ver o ex-namorado. Vou me pronunciar. Primeiramente, eu não fiz aquele vídeo pra sair de coitadinho, eu fiz o vídeo pra contar uma história que realmente aconteceu. Fatos reais do que aconteceu aí comigo, porque eu conversei com o Piá durante 1 ano e meio, criei um perfil fake me passando por outra pessoa, ele se apaixonou, cada um disse pro outro que se amava, mas aí eu quis mostrar pra ele de fato quem eu era, que eu não era a mulher cis que tava na foto, que conversava com ele fazia 1 ano, trocando mensagem de amores, aí ele não aceitou, ele me bloqueou, e eu queria saber por que ele terminou comigo. Eu fui atrás, eu comecei a stalkear, perseguir ele, fui na casa dele, fui no trabalho dele, mas eu queria saber por que ele terminou. E contar o meu lado da história. Não tem como eu contar o lado dele porque eu não sou ele. É importante também vocês saberem que eu tenho um transtorno de personalidade borderline. É laudado ou você viu no TikTok e se identificou? Não, tem o meu laudo. Está a foto do laudo aqui. Está escrito como em investigação para o transtorno. Porque para eu realmente ter um laudo definitivo eu teria que passar por um psiquiatra, uma psicóloga, já passei pelos dois, um neurologista, que é muito caro e nem tem aqui na minha cidade, e um par de médicos. É uma equipe multidisciplinar para conseguir formar um laudo. Mas esse laudo já diz que eu estou em investigação para um transtorno. Quem quiser saber especificamente sobre o transtorno pode pesquisar, tem muita coisa no Google. É um transtorno novo e pouco conhecido. Mas sobre o vídeo em si, eu não fiz ele com o objetivo de expor ninguém, tanto que eu não expus, eu não falei nome, eu não mostrei foto de casa, eu contei a minha história e era impossível contar a história de como eu visitei ele sem citar o fato de eu ter visitado ele. Então muita gente considerou que aquilo nem foi namoro, e isso aí já é julgamento da internet, eu já não entro nesse mérito, mas o que importa é que entre eu e ele, tudo se resolveu, ele não me denunciou, não houve essa necessidade por parte dele, quem determina isso é ele, em nenhum momento eu ameacei, em nenhum momento eu viajei com o objetivo de ameaçar, de seguir, de invadir a casa dele. Nunca foi essa a proposta da viagem. E ele sabe muito bem disso. Tanto que quando eu fui embora, eu dei o tchau, mostrei na conversa pra vocês. Ele deu tchau pra mim, me bloqueou e acabou. Literalmente acabou, nunca mais falamos. Isso foi o quê? Semana passada. E ficou por isso. Acabou. Não tem briga, não estou perseguindo ele. Entendam. Por fim, sobre o fake, né? Que eu comecei o relacionamento no fake. Gente, eu contei a verdade. Vocês esperavam o quê? Que eu ficasse mentindo pra sempre? Que eu nunca contasse a verdade? Sim, eu errei, eu entendo perfeitamente disso. Não sou a dona da razão. Mas era pra levar o quê? 3 anos? Um namoro falso? Não, mas a questão é, mulher, desde o começo tu já tinha revelado pra ele quem de fato tu é. Ele que ia decidir se ia conversando contigo, se ia aceitar, se os dois iam namorar, mas aí tu iludiu ele durante 1 ano e meio, fazendo ele se declarar, dizer que te ama e tu dizer que te ama ele também. Ah, os dois se amaram, ficaram apaixonados. Aí depois de 1 ano e meio, tu quis mostrar pra ele de fato quem tu era porque tu se apaixonou. Aí o que tu acha? Qual era o baque? O que ele ia sentir se ele foi enganado durante esse tempo todo? Era só ter dito a verdade pra ele desde o começo? Algo que não existiu? Uma hora eu ia contar a verdade, esperava uma reação ruim dele, me coloco no lugar dele, e é isso. Não tenho mais nada pra falar, alguma dúvida, deixa no comentário. E é isso que eu tinha pra falar, de todo o meu coração. Mano, eu não sei nem o que dizer. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, meio-dia, às 19 horas e às 21. E deixe seu comentário, que é muito importante para ajudar o canal a crescer.